O Federal Reserve, o Banco Central Americano, está avaliando a estabilidade das stablecoins, conforme revelado em um relatório do Fed. Esse relatório alega que as moedas estáveis representam um risco para o sistema financeiro e sugere que elas devem ser sujeitas a regulamentações mais rigorosas. Vamos analisar esse relatório e entender o que isso poderia significar para o mercado de criptomoedas. Se você detém qualquer criptomoeda mencionada nesse vídeo, é importante ficar atento ao relatório que estamos resumindo. Então luca comigo e confira o que diz o novo ataque do Fed. Aqui no Rio, nós chamaríamos o Fed de brincante. Mas enfim, vamos ao relatório, intitulado Cotações e Voos para a Segurança, Moedas Estáveis e Fundos de Mercado Monetário. Esse relatório foi publicado pela filial do Federal Reserve em Nova York, que é conhecida por realizar pesquisas financeiras detalhadas. Disponibilizaremos um link para o relatório completo na descrição, caso você queira conferir mais detalhes. O relatório começa com uma breve introdução, onde os autores explicam o que são moedas estáveis e fundos de mercado monetário. Embora você provavelmente esteja familiarizado com o conceito de moedas estáveis, é importante notar que muitas delas são lastreadas na dívida do governo dos Estados Unidos, o que as torna semelhantes aos fundos de mercado monetário, que também são apoiados por essa dívida. Ambas as moedas estáveis e os fundos de mercado monetário têm o objetivo de manter uma relação de 1 por 1 com o dólar. A diferença está no funcionamento dos fundos de mercado monetário, que compartilham parte dos rendimentos com seus titulares, enquanto as moedas estáveis, as stablecoins, não oferecem esse benefício. Isso significa que em situações de alta demanda por resgate, tanto em moedas estáveis quanto em fundos de mercado monetário, pode ocorrer uma pressão para vender ativos para atender aos resgates. Isso pode levar a problemas de liquidez e, em última instância, a uma queda no valor desses ativos. O relatório também menciona a importância da regulamentação dos fundos de mercado monetário pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, e compara esses fundos com as moedas estáveis. Isso sugere que as moedas estáveis também devem ser submetidas a regulamentações mais rigorosas. O relatório enfatiza que 96% de capitalização total do mercado de moedas estáveis é composta por aquelas lastreadas em ativos tradicionais, sendo a maioria em dívida do governo dos Estados Unidos. As stablecoins são categorizadas em 3 tipos: as apoiadas por ativos tradicionais, aquelas apoiadas por criptomoedas básicas e as moedas algorítmicas. Os autores também explicam que as moedas estáveis não são necessariamente emitidas e resgatadas pela mesma entidade, e a maioria dos usuários as compra e vende em bolsas de criptomoedas, como é o caso do Tether, o USDT e do USD Coin, a USDC. Além disso, eles mencionam episódios de quebra de paridade nas moedas estáveis, como o incidente da Terra UST em maio de 2022 e o incidente da USDC em março deste ano, que não foram culpa direta das criptomoedas, mas sim de instituições financeiras que gerenciavam suas reservas. A segunda parte do relatório aborda o crescimento e as reservas das moedas estáveis. Os autores destacam que a capitalização total do mercado das moedas estáveis cresceu significativamente nos últimos 4 anos, passando de 5 bilhões de dólares em 2019 para mais de 125 bilhões de dólares em abril deste ano. Eles explicam que as moedas estáveis podem ser apoiadas por ativos tradicionais, como a dívida do governo dos Estados Unidos, e que a maioria dos usuários não emite nem resgata diretamente essas moedas. Além disso, o relatório aborda a composição das reservas das moedas estáveis e faz algumas comparações com os fundos de mercado monetário. Por fim, ele discute os riscos de execução dos fundos de mercado monetário, onde os investidores tendem a realocar seu dinheiro para fundos mais seguros em tempos de crise, movendo-o de ativos privados para aqueles lastreados na dívida dos Estados Unidos. Em resumo, o relatório do Federal Reserve destaca as semelhanças entre as moedas estáveis e os fundos de mercado monetário, aponta riscos de quebras de paridade e sugere que as moedas estáveis precisam de maior regulamentação. Isso pode ter implicações significativas para o mercado de criptomoedas e as entidades que emitem moedas estáveis, já que regulamentações mais rigorosas podem estar no horizonte. A dívida pública, na realidade, não era foco principal. Os fundos do mercado monetário, que dependiam fortemente de ativos privados,
enfrentaram problemas significativos em 2008 e março de 2020. Entretanto, os fundos do mercado monetário, apoiados pela dívida do governo dos Estados Unidos, experimentaram entradas maciças, e existe a possibilidade de que vejamos um fenômeno semelhante durante a próxima crise. Isso será relacionado com a terceira parte do relatório. Os dados usados pelos autores, curiosamente, foram os dados da CoinGecko para a análise deles. Isso é interessante porque poderiam ter obtido uma análise mais precisa com dados on-chain, que estão ao alcance do Federal Reserve. De qualquer forma, os autores examinaram os fluxos de stablecoins durante dois eventos, o colapso da Terra, o ST, em maio de 2022, e o incidente do Break the Buck da USDC, em março desse ano. Obviamente, os autores incluíram dados de meses anteriores e posteriores a esses eventos para obter um panorama completo. A análise é seguida por uma análise detalhada dos dados mencionados anteriormente. Eles observaram como as moedas estáveis se comportaram durante os períodos de estresse no mercado de cripto, e o Bitcoin experimentou quedas significativas. Naturalmente, durante esses períodos, as moedas estáveis baseadas em algorítmicos e as moedas estáveis offshore viram grandes saídas, enquanto moedas estáveis onshore baseadas nos Estados Unidos parecem ser percebidas como refúgios seguros. Isso lembra a fuga para a qualidade. Os autores também analisaram como detentores de moedas estáveis reagiram em blockchains menores durante esses eventos de estresse. Mostrou-se que os detentores de moedas estáveis, independentemente do tipo, pareciam perceber blockchains menores como mais arriscados durante essas crises no mercado cripto. Também notaram que os limites dos quais os detentores de moedas estáveis começaram a entrar em pânico foram em torno de 99% da paridade, com saídas significativas ocorrendo apenas quando uma moeda estável chega a 98,5%. Em conclusão, os autores reiteraram que as moedas estáveis são percebidas como ativos seguros durante períodos de estresse no mercado cripto. No entanto, a regulamentação das moedas estáveis está aumentando e o Federal Reserve parece estar afastando seu foco delas, possivelmente transferindo-as para a SEC. Há uma probabilidade considerável de que a SEC reforce regulamentações sobre emissores de moedas estáveis, o que pode afetar significativamente o mercado de criptomoedas e essas entidades. Isso também pode resultar em movimentações no mercado, com a possível busca por maior volume de negociação do Bitcoin nas costas dos Estados Unidos para satisfazer os reguladores. Em resumo, o escrutínio regulatório nas moedas estáveis está em alta, seja liderado pelo Federal Reserve ou pela SEC, e isso trará impactos substanciais no mercado das criptomoedas. Essas informações não são para você desanimar, e sim para ficar atento ao mercado. Não é de hoje que o Estado tenta regular tudo, com a desculpa de garantir segurança ao mercado e proteger os investidores. Enfim, só nos resta acompanhar de perto e tentar ao máximo fugir desse controle com o Bitcoin. Você concorda? Se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!